Chegou a hora de falar do Coxa. Como chega o Verdão para o Campeonato Brasileiro da Série B, que tá batendo na porta já. O William Borges está aqui comigo para destrinchar como que chega o Coritiba. Um ano de bastante expectativa, mudança no comando. Mozart aí precisando se afirmar no comando do Coxa. Um paranaense que não foi tão bom, né, William Borges? Chega mais, vamos falar do Verdão. O início de ano do Mozart já gera uma pressão para ele, né? Essa é a questão. O Coritiba não teve início de ano bom mais uma vez. Mais uma vez capengou no Campeonato Paranaense, perdeu na primeira fase da Copa do Brasil, então já chega com uma pressão muito grande. Até porque ano passado não foi bem na Série B, mais uma vez. Então eu acredito que o Coritiba tem uma pressão muito grande e as primeiras rodadas vão dizer se o Mozart vai ter um trabalho mais longevo ou não. Essa é a questão. Muita pressão em cima da gestão do clube também, né? Pressão em cima da SAF, pressão em cima do treinador, é uma pressão geral. O Coritiba muito pressionado. Time grande da Série B, então chega com essa responsabilidade de entrar para tentar o acesso, mas chega com muita pressão, muito problema interno. Essa é a questão. E falando um pouco desse início de ano do Coxa, né? Mais uma vez caindo na primeira fase da Copa do Brasil por um clube pequeno, Ceilândia. Sim. Caindo nos pênaltis, né? Num jogo que foi muito complicado até o final, né? O Coxa saiu no lucro de levar para os pênaltis, até, exatamente. se for ver, né? Porque de fato. Jogo 1-0 pro Ceilândia. Por mais que o Coritiba dominou a partida, até de certa forma, Ceilândia abre 1-0, o Coritiba busca um empate rapidamente, toma 2-1 e no finalzinho, aos 48 do segundo tempo, consegue empatar e levar para os pênaltis e ainda perde nos pênaltis. E assim, a Copa do Brasil influencia muito no ano também, por questões financeiras, né? É um bom valor, uma boa quantia que entra conforme você vai avançando. Então, até nisso influencia. E mais uma vez no Paranaense também, né? Pegando outro gancho. O Coritiba perdeu nas quartas de final para o Maringá. De novo, já tinha perdido para o Maringá ano passado. Fez uma campanha de primeira fase, passou em terceiro lugar. Pegou o sexto colocado, que era o Maringá, decidindo em casa. Só que as duas partidas também contra o Maringá, elas foram afetadas por expulsões. As duas partidas o Coritiba ficou com um a menos desde o primeiro tempo. Influencia no jogo, não estou defendendo o Coritiba, não estou defendendo o Mozart, mas influenciando nas duas partidas influenciou. E foi eliminado precocemente, né, do campeonato onde ele chega como favorito, ele e o Atlético chegam como favoritos. Mas assim... Eu acho que até essa semifinal contra o Maringá, né? Teve essa questão das expulsões, como você trouxe bem. E também teve uma questão do gramado, né, cara? Vamos falar. O gramado lá do Willie Davis estava muito ruim. Muito ruim. Né? E o gramado no Couto Pereira no segundo jogo foi muito afetado pela chuva, né? Então, assim, colocou o jogo de uma forma totalmente tendenciosa a favor do Maringá na segunda partida, e se né? você falar de gramado, daí tem o do Ceilândia, também não era bom. Isso aí. Aproveitando o embalo. Mas eu acho que a gente não pode tem que fazer uma meia-culpa. Independente de gramado, as expulsões contribuíram, mas o Coritiba foi abaixo da expectativa. Pode falar. E o torcedor do Coxa, né, claro, inicia o ano com ânimo renovado. E aí o começo de ano é quase idêntico ao que foi ano passado, né? Eliminação precoce no Paranaense, eliminação precoce na Copa do Brasil. E como você falou, Copa do Brasil muito importante na questão financeira. Campeonato Paranaense sempre se espera do Coxa chegar pelo menos na final, né? Sim. Que junto com o Atlético são as duas maiores equipes do estado. E o Coxa precisando dessa afirmação no trabalho, né? Se espera, pelo menos o estadual, o primeiro indício, né? De que a equipe vai fazer um ano melhor. E não veio. Então o torcedor do Coxa, de fato, entende-se a preocupação do torcedor, né? E o problema é que joga uma expectativa grande para a segunda divisão e você tem um trabalho praticamente descartado. Você precisa contratar novas peças, porque uma equipe que perdeu nas quartas de final do estadual, perdeu na primeira fase da Copa do Brasil, o trabalho é completamente descartado. Você já pensa em contratações, você já pensa em reformulação no elenco durante a própria temporada. Então isso é muito complicado, porque daí até você encontrar padrão tático, você encontrar a equipe ideal. E a gente até vai falar melhor sobre a provável escalação do Coritiba, mas um exemplo é que o Mozart ainda não conseguiu a provável escalação do Coritiba mesmo. Ele não definiu um esquema tático, ele já tentou de várias formas, ele já tentou num 4-2-3-1, ele já tentou num 4-1-4-1 com dois médios, que ele fala que não são volantes, são médios. Ele já tentou com dois centroavantes. Então ele mesmo parece, às vezes, até meio perdido nessa questão, tentando de todas as formas e não encontrando uma formação ideal. Contra o Maringá, na primeira semifinal, foi de uma forma. No jogo da volta, já foi com dois centroavantes. No amistoso contra o Santos, a última partida que a gente tem como embasamento, já foi diferente, com 4-2-3-1, com centroavante de ponta esquerda. Então, assim, fica difícil até da gente formular como o Coritiba vai jogar nessa segunda divisão. Você vê que até o Mozart, ele pode ter uma ideia, né? Imagino que ele esteja com muitas dúvidas, porque as ideias dele até agora não se encaixaram, né? Ele fica mudando. Então, ele tá buscando. Isso, tá buscando. Tá variando, porque não... Mas daí aí que tá, como que você treina? Como é que você dá... característica pro teu time, essa que é a questão. Vamos pros números, então? Vamos pros números que a gente já até se alongou, né, nessa parte. Coritiba na temporada,
14 jogos, não contei a partida contra o Santos, que foi um amistoso, tá? Jogos oficiais. 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Gols marcados 22, gols sofridos 13. A gente tem que pegar que o nível de enfrentamento de um campeonato paranaense não é tão forte, o Curitiba tinha que ter números maiores, né? E você pega um dos empates ali, é o empate contra o Ceilândia, que foi uma derrota, né? É empate na questão dos números, mas foi uma derrota, uma eliminação. Então os números não são tão bons. Até teve boas partidas com goleadas no campeonato estadual, mas é o que eu falei, o nível de enfrentamento não é tão bom. Então, eu acho que os números são preocupantes, né? Deixou um pouquinho a desejar na questão dos números, porque, como você falou, né, enfrentamento no Campeonato Paranaense completamente diferente do que o Coxa vai ter numa Série B, que é uma competição muito competitiva, e já ficou provado ano passado que o Coxa precisa fazer mais, né? Para conseguir, de fato, voltar para a primeira divisão, que é o que o torcedor espera. E é o que o Curitiba entra para brigar, né? Sem dúvida. Entra na segunda divisão para subir para a primeira divisão, lugar onde não deveria sair. Vamos falar do destaque dessa equipe, então, William Borges? Vamos falar. Tem outro nome? Eu não vi, tá? Mas tem outro nome? O outro nome que eu poderia colocar... Lucas Ronier foi o destaque que eu escolhi, mas o outro nome que eu poderia colocar é o Pedro Morisco, tá? Muito bom goleiro, mas ele se machucou recentemente, daí como ele não vai começar ali a Série B, eu prefiro o Lucas Ronier. E também pelo fato de ser um jogador de linha, né? Mais decisivo, então eu achei mais conveniente colocar um jogador de linha. Vamos para os números do Lucas Ronier. Ele tem 10 jogos na temporada, 3 gols e 1 assistência, 4 participações em gols. Número ok, né? Nem muito, nem pouco. Não foi um grande destaque ainda, né? Isso. É que o Curitiba também, algumas partidas ele jogou com um time sub-20, com um time bem misto. Então também fica... E também entra naquilo da equipe também não ajudar ainda muito o Ronier, né? Como você falou, o Mozart tá... O Ronier às vezes até abusa da individualidade, até ele exagera nisso porque ele é o fator de desequilíbrio, é o fator de drible do Curitiba. E daí às vezes ele até abusa um pouquinho disso porque o time às vezes não ajuda. Essa é a questão. Mas vamos para os números. Quase 2 chutes. Esses dados são por 90 minutos, né? Praticamente 2 chutes por partida e 42% de acerto. É um número bom. Número ok. 1,04 passes para a finalização. Então ele dá passes para jogadas eminentes de gol. É um número ok também. Situações ali, né? Aqui é o principal fator dele, né? 5,01 dribles por partida e 50% de acerto. Então ele é um jogador que tenta muito drible, como eu falei, exagera até na individualidade às vezes, mas ele tem um drible, ele é arisco, aquele jogador é arisco. Um ponta desequilibrante. Ele é ponta desequilibrante e ele puxa, ele é canhoto, mas ele puxa para os dois lados. Ele tem essa facilidade de ir para o meio e bater de esquerda, mas também às vezes ele dá aquela variada e puxa para a direita. Quem sofre bastante é geralmente o lateral direito que joga do lado dele. Como ele sempre passa, né? E não recebe a bola. Nem sempre recebe, essa é a questão. 3,24 toques na área adversária. É um bom número também, até porque ele é um jogador baixo, um jogador franzino. Então ele não vai para a área para ficar disputando de cabeça com um zagueiro de 1,90. Então se você for ver, ele pisa bastante na área, ele participa bastante Chega disso. Com a bola ali dentro da área. Isso, exatamente. Geralmente é com a bola em condução. Isso. Essa é a questão. E 2,92 passes para a área também. Geralmente passe pro centroavante, enfim. Com 46... Às vezes até cruzamentos, né? Que ele, como você falou, a jogada dele, muitas vezes ele corta pro meio e cruza, né? Esse cruzamento é muito bom. Exatamente. E assim, ó, você pega o acerto, quase 50% de acerto. Então, geralmente, uma defesa mais postada, com muito mais zagueiro do que atacante, é um número, quase 50% de acerto, é um bom número, tá? Então, o Lucas Ronier, eu até acredito que não fique mais muito tempo no Curitiba, tá? Acho que essa pode ser a última temporada. Principalmente se ele se destacar na Série B, pode ser a última temporada, ele provavelmente vai ser vendido. Se fizer uma boa temporada, de repente coroar com acesso, aí os olhos do Brasil e do mundo vão... Ano passado ele também, já fez uma boa temporada e já foi cogitado em alguns clubes, né? Tanto no Brasil quanto fora. Então eu acredito que o Ronier é um ativo do clube que vai trazer dinheiro em breve. Então, acho que pode ser a última temporada dele no Curitiba. E você falou, destacamos da Ronier, também falou do Pedro Morisco, 2 jogadores da base, né? Você vê a importância da formação de jogadores. O Coxa, que é um time que se alimenta bastante da base também, né? O Curitiba não faz tão boas vendas. O Curitiba é um clube que, historicamente, não ganha muito dinheiro com vendas, mas, historicamente, também sempre revelou bons jogadores. A gente pode citar vários jogadores como Rafinha, Henrique, Miranda, Adriano, lateral. Tem vários jogadores aí que despontaram, o próprio Keyson, entre outros aí que despontaram e são formados na base do Curitiba. E jogadores que... Igor Paixão agora. Igor Paixão, recentemente, esqueci. Ponta que agora tá Isso. Tá em que ele ainda né? Eu falei de jogadores já aposentados, né? Você falou dos mais antigos. Ele agora, mais recente, aí tá em evidência. Assim, eu acho que em breve vai ser até convocado para a seleção brasileira. Então o Curitiba sempre olhou para a base dessa forma. Vende mal, mas cria bem. Essa é a questão. Falando em cria, vamos puxar... Tem mais uma cria pra gente destacar? Puxa o... Quem que a gente vai ficar de olho, William Borges, que pode roubar a cena aí
nessa caminhada da segunda divisão? A gente colocou nesse quadro, fique de olho, um jogador que subiu esse ano pro profissional, até muito novo, tá? O João Almeida. Subiu como João Vitor, virou João Almeida na segunda ou terceira partida. Ele já se destacou quando o time estava usando o sub-20. Na primeira partida ele já foi bem. Acho que tiveram 3 partidas com o sub-20 que ele foi bem. E mediante a falta de um lateral esquerdo decisivo no Coritiba, tinha Jamerson, tinha Rodrigo Gelado, ninguém agradava, ninguém estava dando certo, já desde o ano passado. João Almeida entrou e garantiu a posição. Muito bom lateral. Eu acho que é um lateral que vai, falando em dinheiro, como a gente falou do Ronier, é um lateral que vai render frutos, tá? É muito difícil você ver um lateral que sobe e assume a camisa de uma forma como ele... sem sentir o peso, assim, sabe? Se afirmou tão rápido, Se afirmou. E, assim, as características dele é engraçado porque, às vezes, um lateral é muito ofensivo, ele é muito bom ofensivamente e defende mal. Ou, às vezes, o lateral é bom defensivamente, mas apoia mal. Ele consegue equilibrar esses dois fatos. Ele apoia muito bem, tanto é que em 10 jogos ele tem 3 assistências. Para um menino que subiu agora, que, né? Em teoria, quando você sobe... sobe profissional, você sobe mais acanhado, então, não participa esse processo de adaptação, a gente sabe bem como é que funciona isso, William. Isso. É a parte mais difícil na carreira de um jogador. É esse salto pro profissional. Como vou citar um exemplo, o Coritiba tem o Felipe Guimarães na direita, que é um jogador que teve oportunidades também, um pouco menos, porque tinha o Rafinha, né, que atuava mais ali, mas assim, é um jogador que não passou a mesma confiança ainda do que o João Almeida. Então você vê ele mais pronto, me surpreendeu muito essa questão. Falando um pouquinho de números, 3 assistências em 10 jogos. E esse número de assistências chama atenção, porque, cara, a assistência de um lateral ou é num cruzamento, ou é numa jogada que não é fácil pra você dar uma assistência. 2 são em cruzamentos, na cabeça do De La Torre, e um é uma jogada em que ele tabela, entra na área e toca pro De La Torre fazer sem gol. Acho que um foi na cabeça do De La Torre, outro foi na cabeça de outro, não lembro exatamente, mas a outra foi uma jogada que ele entrou na área e deixou o De La Torre sem goleiro pra fazer o gol. Então, assim, a dificuldade dessas assistências, né? Porque o cruzamento é a jogada mais difícil que tem, né? Isso. É o passe mais difícil. A defesa que tem, posicionada. Né? Defesa né? posicionada, Exatamente. perfeito. Então, assim, chama atenção a qualidade da chance que ele cria também. Muito bom. Trazendo também 67 ações por jogo, com quase 70% de acerto. Então é o que eu falei, um jogador que subiu agora, olha o quanto ele participa do jogo. Né? A tendência é ele se esconder. E como lateral esquerdo, né? A gente tem que Personalidade. Exatamente. E outra, o Coritiba tinha um lado direito com o Rafinha e Ronier. Uhum. Que dominam... Teoricamente seria muito mais participativo, Isso, né? E o esquerdo ficaria esquecido, digamos. Então, ele participa bastante do jogo. 0,52 passes para finalização. Excelente número também. E aqui já não é tão bom, 1,56 cruzamentos, com quase 30% de acerto. A gente fala que o ideal é mais de 30% de acerto, né? Mais de 30 já é um bom número. Então, ele tá chegando lá, ele tá melhorando. A gente tem que lembrar que ele não tem 6 meses de profissional, então eu acredito que isso vai melhorar ainda. O processo de maturação dele também, Exatamente. Né? Natural. 3,42 interceptações por jogo e o último número também chama muita atenção, 9,75 recuperações de bola, quase 10 recuperações por partida, 23% das recuperações no campo adversário. Então, quase 10 recuperações de bola por jogo, bastante coisa. E assim, lembrando mais uma vez, é um menino muito novo, que ainda vai maturar, que ainda vai melhorar, então essa expectativa é muito alta nele. E acho que o que você falou das características dele deu pra ver perfeitamente nos números, porque a gente vê assistências, a gente vê passe para finalizações, próprios cruzamentos, a parte ofensiva, mas também vê recuperações, interceptações, bastante no campo defensivo. Como você falou, 2 ali pelo menos a cada 10 são no campo ofensivo. Então você vê essas duas valências dele. Regularidade, né? Regularidade. Dos dois assim, lados. Ser bom tanto no ataque quanto na defesa, né? Você tá formando um lateral completo. E um pecado aí é que ele se machucou no amistoso contra o Santos e tá de fora das primeiras rodadas da segunda divisão. Essa é a notícia ruim. Notícia ruim, vai fazer falta. Aproveitando, então, vamos puxar esse time do Coxa aí? Vamos o time puxar. ideal que a gente projeta aí pra Série B, né? E daí a gente pode falar ou não desses primeiros desfalques aí que a equipe já tem, né? Exatamente. Tá difícil a provável escalação do Coritiba, tá? Porque, como eu falei, contra o Maringá ele terminou de um jeito, a primeira partida de um jeito, segunda de outro, contra o Santos de outra forma. Nos treinos também, às vezes, de outra forma. A gente esboçou um provável Coritiba que a gente acha que ele vai escalar. Não vai ser o provável Coritiba contra o Vila Nova, porque já vão ter desfalques, esses que a gente citou até do Morisco e do João Almeida, que estão machucados. Tem o Depena, que é um jogador que ainda não está 100% em condições de 90 minutos. Então, ainda, essa provável escalação que a gente vai passar aqui, provavelmente não comece o campeonato as primeiras partidas. Mas o ideal é o que a gente projeta, né? O que a gente projeta do time do Coritiba. Pedro Morisco no gol. Zeca pela direita, tá? É o provável, eu acho. Maicon e Bruno Melo, a dupla de zaga. E João Almeida na esquerda. Felipe Machado como primeiro volante. Sebastião Gomes como segundo volante. Ronier aberto pela direita. Josué de camisa 10.
Depena pela esquerda e De La Torre de centroavante. Porém, a gente tem muitas variações. Até o banco aqui tá bem recheado, né? Quando a gente fez de outros times, outros vídeos ali tinha menos jogadores. Reduziu, né? Mas como a gente tem muita incógnita, fica difícil de falar. Primeiro, Pedro Rangel vai ser o goleiro titular nas primeiras partidas da segunda divisão, enquanto o Maurício estiver fora. Isso é indiscutível. Alex Silva, o que acontece? Com o João Almeida de fora, o Alex Silva pode ser o lateral direito e o Zeca ser deslocado com a esquerda. Parece que ele treinou assim recentemente e pode ser que comece a Série B dessa forma. Não me agrada muito o Zeca na perna invertida, mas enfim. Fica meio limitado ali, por mais que o Zeca já tenha feito essa função assim, em outros momentos. Mas daí também não me agrada muito. Ele tem a outra opção que é o Fraquia, que é um zagueiro barra lateral esquerdo, né? E improvisar de qualquer jeito, né? Até o próprio Bruno Melo, né? Sim. É zagueiro barra lateral esquerdo, mas eu acredito que o Fraquia seria o mais adequado para jogar pela esquerda, mas segundo o treinamento, segundo as informações, vai jogar com o Zeca as primeiras partidas na esquerda e Alex Silva na direita. Aí vamos ver o desenrolar. Trazendo um pouquinho mais para frente o time, tem Vini Paulista, que é um excelente jogador, que se não fossem as condições físicas, com certeza teria lugar no time do Coritiba. Ele machuca muito. Ele volta, faz 2, 3 partidas excelentes e de repente machuca. Então ele tem lugar nesse time. Ele geralmente teria lugar nesse time, provavelmente mais aberto no lugar do Depena, que não é tanto a dele até, porque ele, a melhor função dele, eu acredito que seja volante. Mas se for utilizar o Vini, ele pode utilizar como segundo volante e mais aberto. Aí nós temos o Everaldo, que pode fazer a ponta esquerda, né? Daí jogaria nessa função que o Depena tá escalado ali. E o provável titular contra o Vila Nova, o menino que o Mozart vai dar moral, gostou, Nicolas Careca. Nicolas Careca veio pra jogar de ponta, é um cara que jogou a carreira inteira de centroavante, né? Não deixa de ser uma surpresa, né? Porque de fato ele é centroavante, né? Ele é centroavante, tem postura, Tá tem sendo adaptado na ponta. tamanho, enfim, só não tem muitos gols na carreira, mas é um cara que sempre jogou de centroavante e só vem treinando de ponta, tá? Então... Vamos ver o que o Mozart está enxergando nos treinamentos, né? Do que eu vi e as possíveis prévias, o Nicolas Careca vai jogar pela esquerda, tá? Com o De La Torre de centroavante. Nessa primeira partida com o Josué Ronier. Mas assim, é contestável, tá? É contestável, mas vamos ver. Até porque é uma adaptação, né? É adaptação. E Gustavo Coutinho, que eu acredito que veio pra ser titular, tá? O que eu acho que ele pode fazer? Ele tentou usar nas últimas partidas os dois centroavantes. Gustavo Coutinho e De La Torre, até porque o De La Torre tem certa mobilidade e consegue sair para os lados. Só que daí fica difícil porque você fica sem um lado esquerdo, né? Porque o Rony é extremo direito, o Josué por dentro, então talvez até o Josué saia do time para jogar com esses dois centroavantes. O De La Torre voltando mais na função de segundo atacante aqui. Mas o Coutinho, eu acho que conforme for passando, pode ser que se torne titular, até porque ele é um cara que sempre foi bem em Série B, né? Fez gols pelo Sport, fez gols pelo Atlético Goianiense. Vem de 2 acessos seguidos, se eu não me engano. Então é um jogador que já tem experiência na competição e que pode agregar. E é um estilo diferente do De La Torre. Ele é mais rompedor, mais trombador. E o De La Torre já é um cara que mais associativo pro jogo mesmo. Você entende um pouco a preocupação do torcedor do Coxa, às vezes, quando olha para a escalação e vê do lado esquerdo tantas improvisações, né? Para começar o campeonato. Né? Porque provavelmente você vai ter o Zeca improvisado, como você mesmo falou. Ou de repente vai ter que improvisar o Fraquia, que já seria um pouco mais a dele, mas é uma improvisação perna dominante, também. pelo menos, né? Isso. E da frente você vai improvisar também o Nicolas Careca. Então, assim, o lado esquerdo do Coxa fica um lado improvisado. Tomara que ele me surpreenda, né? Não, mas assim, você até teria o Everaldo, que é um ponto esquerda, né? Sim. Essa é a questão, que agora tá meio escanteado no Coritiba. Isso preocupa. É um fato. Eu não sei muito o que falar do Nicolas Careca como ponta. Ainda não tivemos muitas Não amostragens, tenho. né? Eu vi até contra o Santos, não achei que foi mal, mas assim, não é característica de ponta. Até é mais cintura dura. Ajuda a marcar, que eu acho que é o principal fato, porque o Mozart, até a gente comentou antes aqui, o Mozart ele faz 2 linhas de 4 na marcação. Ele tenta 2 linhas bem aproximadas. Então qual que é a ideia dele? Fechar essa primeira linha de 4, Felipe Machado e Sebas na segunda linha, com o Ronier pela direita e o Nicolas Careca fechando a linha pelo lado esquerdo. Se for Everaldo, é Everaldo. Se for o Depena, é o Depena. Josué mais solto com o De La Torre. Se não for Josué, vai ser o Coutinho. Enfim. Então eu acho que o Nicolas Careca, muito da escolha dele até por questão defensiva. Para recompor. Além de tamanho, além de toda essa coisa. Saiu o Bianchi, que era um jogador que tinha tamanho, que eles gostavam bastante. Então tem toda essa questão também. Mas é preocupante. Você olha para o banco e vê opções, né? Então o Coxa, questão de elenco, tem peças ali para trocar, para revezar o time. Você pode questionar a qualidade de um ou outro, mas tem peça para substituir, para mudar o esquema. Eu questiono as peças. Elenco até tem, né? Tem peças para várias posições e tal, mas é questionável as opções. Essa é a questão. Perfeito. E
dito tudo isso, William Borges, já destacamos jogadores, para ficar de olho, já falamos sobre o elenco do Coxa, a provável escalação, pelo que o Coritiba briga nesta segunda divisão. Não poderia ser diferente. Coritiba briga pelo acesso. Coritiba pode até estar num momento turbulento, conturbado, mas não tem como Coritiba entrar na segunda divisão e não brigar pelo acesso. Até acho que o título está mais longe, mas o Coritiba briga pelo acesso. Eu acho que o Couto Pereira é um fator predominante para isso. O Coritiba, todas as vezes que subiu da segunda divisão para a primeira, venceu muitos jogos em casa. Sempre foi muito forte. Historicamente, sempre teve um mando muito forte, tanto na Série A quanto no momento na Série B. Isso, exatamente. Então eu acho que isso faz muita diferença. Você começar com vitória, o início bom vai fazer muita diferença. Porque se você já começa mal, já joga aquele banho de geografia, como foi ano passado, daí você vai mudar treinador, você vai recomeçar um novo trabalho, novas ideias. Enfim, é toda aquela questão que faz diferença, né? Você perde tempo num campeonato que você não pode perder tempo. Que a primeira rodada vale a mesma coisa que a última. Então você perder 2 pontos na primeira influencia lá no final. Mas o Coritiba briga pelo acesso. O Coritiba briga pelo acesso e eu acredito que, tendo um bom início de campeonato, vai conseguir engrenar. Porque o Mozart, assim, a gente até criticou, falou que ele não tem um padrão tão definido, que ele tá meio perdido, de certa forma, mas ele é um bom treinador. Tá buscando ainda, né? Mas ele fez um baita num trabalho no Mirassol, né? Tem 2 excelentes temporadas no Mirassol, subiu ano passado, quase subiu no ano anterior, 2023. Isso. Então é um treinador com cancha, com identificação com o clube também, né? Jogou aqui, já treinou a categoria de base aqui, já treinou até o próprio profissional algumas partidas. Então eu acredito que o Coritiba briga pelo acesso e que tende a subir. Então, Coritiba que vai iniciar sua jornada na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, buscando, de fato, conseguir o que não conseguiu no ano passado, né? Que é retornar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Está chegando agora aqui no canal? Se inscreve, dá essa moral aqui pra gente. Esse conteúdo é feito com muito carinho, muita dedicação para você, torcedor ou não do Coritiba. Quer saber como é que chega o Coxa para esse Campeonato Brasileiro da segunda divisão? Aqui você tem análise, tem debate, tem essa resenha completa aqui para ver como é que chega o Verdão. Também fica à vontade aqui no canal, viu? A gente tem games, tem análise das mais diversas. A gente teve o Guia do Brasileirão da Série A e estamos fazendo esses conteúdos do Coxa e do Atlético para ver como que chegam esses 2 gigantes aqui do nosso estado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então fica à vontade para navegar aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com a galera e, é claro, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.